orgânica, o seu alento espiritual. É isso o que mostra aqui. Aí continua, porque nessa hora ele ficou, porque ele diz, aos meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Mas para mim se tem uma lição nesse livro que é fenomenal e é maravilhosa, principalmente para obreiros, pessoas que se candidatam a ser obreiro e querem servir a Deus. Ele mostra aqui claramente que o profeta Isaías só ia ter condição de servir a Deus, só ia ter condições de profetizar, só ia ter condições de cobrar a nação, o pecado da nação, o desvio da lei, a falta de solidariedade, as injustiças sociais, se ele que fosse cobrar não fosse hipócrita. Mas o profeta Isaías reconheceu e falou: ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Em outras palavras, eu estou habitando no meio do pecado, eu vivo no pecado e eu estou em pecado. E aí o Senhor vai falar para eles: mas o Senhor precisa do obreiro. E um serafim vai lá e pega uma brasa do altar e toca essa brasa e fala: o seu pecado, olha o que ele fala, tocou o seu, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja, depois disso, olha bem, irmãos, até aqui Deus providenciou uma maneira aqui, mesmo no profeta. A primeira lição do profeta Isaías quer mostrar no seu livro, mesmo no profeta, Deus oferece uma oportunidade de arrependimento, oferece uma oportunidade de voltar para Jesus, oferece uma oportunidade de você tirar o pecado, sair do pecado. E depois ele diz aqui, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Ele está falando agora aqui que eu preciso de uma pessoa, eu preciso levantar alguém para pregar. E quem há de ir por nós? Aqui, olha aqui de novo. E quem há de ir por nós? Ele não está falando, mesmo no Velho Testamento, olha aqui. Quem há de ir? Quem vai representar nós? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se alguém te questionar, aqui tem esse texto aqui, muitos anos depois, ainda que na Bíblia aqui, o profeta Isaías aqui está colocando nós no plural. Ou seja, quem há de ir por nós? Dizia. Disse eu. Agora o profeta Isaías estava livre do pecado. E ele: agora eu tenho condições de trabalhar. Agora eu tenho condições de representar o Senhor. Agora eu tenho condições de ceder a minha boca. Agora eu tenho condições de, por intermédio da minha boca, Deus trabalhar na vida de Israel. Por intermédio do profeta Isaías, nesse ministério fantástico. Aí ele fala assim, ó: eis-me aqui. Ele se apresentou. Envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo. Que povo? O povo de Israel. Ouvi e não entendeis. Vede, mas não percebeis. Torne insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e feche os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Qual que era então a outra parte? Se por uma parte o ministério do profeta Isaías era anunciar um reino vindouro, era anunciar um Messias que era Deus conosco na terra, era anunciar o Messias que ia morrer na cruz do Calvário, anunciar o Messias que ia ter os despojos das suas roupas divididas pelos soldados, era anunciar o reino vindouro. Ou seja, essa profecia que foi a última que eu falei para vocês aqui, ainda nem se cumpriu ainda, que é a volta de Jesus. Mas aqui agora, Deus está colocando outra parte do ministério dele, uma parte do ministério terreno, de anunciar o reino de Deus, anunciar que Deus está apto para perdoar. Sim,
Essa é outra parte do ministério dele. E ele está dizendo, ó, ouvir com o ouvido, entender com o coração, se converta e seja o quê? E seja salvo. Essa é a outra parte do ministério. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que seja desolada a cidade e fica sem habitante. Aqui Deus já estava falando algo que iria acontecer há muitos anos. Nós estamos aqui em 740 a.C., vai acontecer lá em 586 a.C., 160 anos depois. Quando ele vai falar, 160, 200 anos depois, quando Israel vai ser levado cativo, quando Deus vai usar a Babilônia como vara de correção para esse povo. Então, esse aqui está mostrando, essa parte aqui, e que a gente entende o ministério do profeta Isaías, com duas partes fantásticas, né? Ele vai fazer o que então? O ministério dele, resgatar os valores sociais, resgatar os valores éticos, orientar, levar da parte de Deus até os reis, até os príncipes, até os juízes. Voltar, mostrar para eles que eles estão no caminho errado e que a lei está do outro lado. É isso. Então, resgatar valores sociais, valores éticos e espirituais. Direcionar a nação novamente ao caminho do Senhor e da lei e condenar veracemente o pecado. Então mostra isso no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, que o livro referenda para ele muito pouca coisa sobre a sua família, que ele tem uma esposa e que mesmo o texto lá onde que abre o texto, lá o capítulo de número 1, se você ler alguns versículos depois, ele se refere a ela como a profetisa. E ele tem 2 filhos também, em que ele coloca nomes dele que significa coisas vindouras de Israel, né? É que ele mostra isso daí. É o que se entende, aquilo que a gente coloca. E também Deus levanta ele, e quando você vai ver lá no último capítulo, você vai estudar isso também, certo? Deus, além de ter levantado, nós estudamos, aonde? Profetas menores. Nós vemos que o profeta Obadias, por exemplo, o livro do profeta Obadias fala de quê? O livro do profeta Obadias fala do veredito de Deus a respeito dos edomitas. Mas eu quero falar para vocês que quando Deus fala, Deus não fala só por intermédio de uma pessoa. Olha bem que coisa linda. Vocês querem ver? Deixa eu ver se o livro está aqui. Ah, está aqui. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar um livro de profeta menor aqui. Livro de profeta menor. Eu disse para vocês lá que o livro do profeta Obadias era o veredito de Deus contra os edomitas. Não é isso que nós estudamos? Vocês estudaram isso. Agora, o profeta Obadias profetizou quando? 586 a.C. O problema, irmão, que Deus não chega em você, Deus não chega numa nação e fala hoje, eu vou destruir você hoje porque fez isso. Não, primeiro Deus envia 1, envia 2, envia 3, envia profeta. No livro do profeta Isaías, também Deus levantou esse homem, esse profeta, em 740 para 580, 160 anos antes. E ele já levantou ele. E aonde que mostra isso aqui? Ele vai mostrar que ele vai falar sobre o castigo para Edom. Olha que lindo! O profeta Obadias já tinha um livro que foi lançado em 586. Só que o profeta Isaías já tinha falado sobre isso em 740. Aonde? Isaías 20:11. Olha que coisa linda que vai mostrar aqui em Isaías 20:11. Isaías 20:11. Ele fala assim, ó. Sentença contra do Magritã e Messair. Guarda a hora que estamos da noite. Guarda a que horas? Respondeu o guarda. Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntei, voltai e vinde. Perdão, irmãos, eu olhei no texto errado. O texto está certo, Isaías 20:11. Só um minutinho aqui para mim poder
ver o texto que mostra aqui. Isaías 21:11, tá certo. Isaías 21:11, sentença contra Edom. Ou seja, está registrado Isaías 21:11 e 12, tá certo. Sentença contra Dumã, Gritã, Dumã, grita-me, de Seir, guarda. Ou seja, aqui já tinha uma profecia. E não tinha só essa profecia, não. Outras profecias que vinham. Já tinha castigo para a Síria também mostrado aqui, certo? Já tinha castigo aqui para o Egito, certo? Deus levantou castigo para a Síria. Ora, a Síria foi cair em 612, irmãos. 612 a.C. O profeta Naum já tinha falado sobre o veredito. E quando foi que o profeta Naum profetizou? Vamos lá, profeta Naum? Ó, segundo o livro aqui, profeta Naum profetizou em 700. Então, quer dizer, 740 Deus falou, ó, os assírios, assim. Em 700 Deus falou, até chegar uma hora que não deve falar. Então, Deus, irmão, a balança de Deus é fenomenal. Até mesmo contra os pecadores com requinte de maior crueldade. Deus não fala uma vez só e aplica uma sentença. Deus vem levantando os profetas. Quando a gente entende aqui, ó, Isaías 37:6. Isaías 37:6. Vamos lá. Isaías 37:6. Ele fala assim, ó. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E nela eu o farei morto à espada. Aqui já dava um dito veredito. Nesse dito veredito aqui é a dificuldade que o rei Ezequias estava tendo quando Senaqueribe foi aqui. Veio aqui, certo? Então o castigo da Assíria aqui vai ter outros lugares que Deus vai mostrar aqui também, ó. Isaías profetizou contra essa nação, provavelmente por ocasião do seu ataque contra Judá. Vai mostrar aqui em Isaías 10:5-16, 24, 27, e o seu juízo teve início no próprio terreno. Então ele vai mostrar que em várias situações aqui, Deus mostrou. Então o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, este atalaia de Deus, que tem nos seus escritos, ordenado por Deus, o livro dele, e ele disse que esse livro tem validade de estatuto perpétuo. A palavra de Deus lá na frente fala, passa qualquer coisa, mas as minhas palavras não passarão. Nós lemos aqui o veredito. Nós mostramos como Deus levantou esse homem. Deus tem estratégias fantásticas. Deus pegou um homem e mostrou, para que no dia da manhã Satanás não sentasse diante do trono de Deus, para que um cético, qualquer pessoa, porque eles falam, mas esse homem é tudo pecador como nós. Deus tinha consciência do pecado de Isaías. Deus tinha consciência do que ele poderia fazer. Deus sabia do que ele poderia agir. E o próprio profeta reconheceu quem era e da dificuldade que ele teria de fazer tamanha obra caminhando em pecado. E o Senhor providenciou para que o seu pecado fosse selado. A partir do momento que o pecador foi selado, ele mesmo falou, envia a mim. E depois nós vemos quando Deus ordena a ele em duas situações diferentes, não sei se tem mais aqui, não é? Em duas aqui, que ele escrevesse tudo em quê? Em linguagem de homem. Primeiro mandou escrever numa pedra, depois num livro, para que ficasse o quê? Por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Mostra a divisão do seu livro. O seu livro ele tem profecia de exortação, ele tem profecia contra os reinos que usaram e abusaram da maldade para contra o reino de Israel, profecias a respeito do próprio Israel com as suas denúncias de pecado, foi levantado para resgatar os valores sociais, espirituais e morais dessa nação aqui, e a maravilhosa parte desse livro que trata do projeto messiânico que Deus estabeleceu lá no Gênesis 14:15.
Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. Lembrando que isso daqui é uma live, eu estou fazendo ao vivo, não tem como eu ensaiar e ler um pedacinho, se eu errar e voltar. Então aqui é como se fosse a aula ao vivo, é como se fosse um programa ao vivo. Se eu falar uma coisa, às vezes eu volto, igual eu voltei no texto aqui, eu tive que pegar o livro lá para mostrar para vocês, eu preparo a aula, mas aí depois o Espírito Santo começa a trabalhar e começa a agir, e como um livro tem a ver com o outro, eu tenho que mostrar. Queria eu aqui que desse tempo de eu trabalhar 5 capítulos com vocês. Olha lá, tá indo para 50 minutos essa live aqui. Se eu pôr, não tem como eu trabalhar. Para trabalhar uma aula, assim, eu gostaria de voltar. Nós vamos voltar. Pôr os irmãos, o irmão lê um texto, o outro lê o texto, o outro folheia o livro, a gente corrige exercícios, faz. Então a gente faz uma coisa de cada vez, certo? Essa live eu tô mandando, durante a semana eu faço a correção dos exercícios, tá? Que Deus possa abençoar a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo.